Pessoal, o caso dos réus do 8 de janeiro, que participaram ali das depredações dos prédios dos três poderes, continua dando uma discussão e uma repercussão jurídica muito grande. Dessa vez, o voto do André Mendonça e do Cássio Nunes confirmou o argumento de muitos advogados e juristas. Eu mesmo bato em cima dessa tecla. Eu advogo no sentido de que há uma incompetência para o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal julgarem os casos do 8 de janeiro. A competência, com toda certeza, é do juiz de primeira instância, juiz federal. Isso é indiscutível, mas não é o entendimento do STF. Olha só a matéria da Gazeta do Povo que mostra exatamente isso. Em voto contra a condenação de réu do 8 de janeiro, o Nunes Marques e o André Mendonça citam a incompetência do STF. Ao votarem contra a condenação de Miguel Fernando Ritter, de 61 anos, por envolvimento nos atos do 8 de janeiro, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, citaram a incompetência da Corte para julgar o caso. O que é incompetência, pessoal? É o seguinte, segundo a Constituição, cada tipo de pessoa tem um lugar para julgamento específico. Então, por exemplo, é o que a gente chama de competência. Quando você comete um crime contra a Caixa Econômica Federal, por exemplo, a Caixa Econômica é um órgão estatal, ou seja, é uma autarquia federal. E, por ser federal, o órgão competente para julgar é a Justiça Federal. Você não pode entrar no juizado especial comum, você não pode entrar na Justiça Comum. Você tem que entrar lá na Justiça Federal, porque a Caixa Econômica Federal é um órgão da União. Então, uma competência é quando a Constituição diz quem é julgado de acordo com o quê. E aí, quando você comete um crime contra os prédios dos três poderes, é um crime federal. O julgamento aqui nunca poderia ter sido exposto e entregue ao Supremo Tribunal Federal. O julgamento aqui, no caso, é o julgamento que deveria acontecer na Justiça Federal. Acontece que, sob o argumento de que possivelmente deputados federais incitaram esses atos, aí o STF manteve essa competência na sua base e diz que é o próprio STF que define o que é ou não competência dele. Só que isso é absurdo e aí foi muito bem definido aqui o voto do Nunes Marques e do André Mendonça. O senhor Miguel foi acusado pela Procuradoria-Geral da República dos crimes de associação criminosa armada, que é absurdo, abolição violenta do Estado de Direito, também é absurdo, golpe de Estado, também é absurdo, e dano qualificado. Aí sim poderia acontecer a capitulação se ele realmente tem provas de que ele fez o dano no patrimônio público, né, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. Ou seja, aqui é dano contra patrimônio da União. Competência, Justiça Federal. Olha só o que escreveu o Nunes Marques no seu voto. Embora a tese da incompetência do Supremo Tribunal Federal para o exercício do juízo de admissibilidade das denúncias não tenha sido acolhido nos julgamentos realizados no âmbito do plenário virtual, penso que a questão não precluiu e merece reflexão, debate e enfrentamento aprofundado neste colegiado. Temos em vista a orientação jurisprudencial sedimentada em sentido oposto. Sustento que o direito ao juiz natural previsto no artigo 5º e no artigo 5º, inciso 37 e inciso 53 de nossa lei maior constitui garantia fundamental de que a parte responda perante o juiz competente, limitados os poderes do Estado, que não instituirá juízo ou tribunal de exceção, disse Nunes Marques. Eu venho alertando, não é de hoje, se você acompanha os meus editoriais há muito tempo, eu venho argumentando que foi constituído um verdadeiro tribunal de exceção sem observação da competência. É o posicionamento do Nunes Marques aqui. É o posicionamento de quem está observando
com base nos critérios da lei e não com base nos critérios de questões políticas. Então, tanto o Nunes Marques quanto o André Mendonça merecem respeito no voto acertadíssimo e mostrou que há sim uma violação da Constituição por parte do Supremo Tribunal Federal, ou seja, eles foram coerentes aqui na decisão. E aí fica a pergunta, sabendo que o STF não está julgando esses casos, observando um princípio básico, que é o princípio do juiz natural, ou seja, eles não são competentes e mesmo assim estão julgando com sangue nos olhos, com vontade de condenar, porque são opositores políticos. O povo ainda tem medo das manifestações? Pois é, o dia 25 de janeiro mostrou que o povo ainda tem medo, mas não tanto. Ou seja, o povo teve coragem, foi um movimento gigantesco. E será que o Brasil vai fazer outro movimento como esse? Vai, já tem até data marcada. Matéria da revista Veja. Depois da Paulista, Bolsonaro fará nova manifestação agora no Rio de Janeiro. O ato, organizado pelo pastor Silas Malafaia, quer levar multidão à Avenida Atlântica, na praia de Copacabana, no dia 21 de abril. Então, o movimento, segundo eles, vai ser grande. O Malafaia prestou aqui uma entrevista ao jornal Auriverde, tá? E aí, durante essa entrevista na Auriverde, o Malafaia falou sobre a data do evento. Ouça só. Pastor, já vencemos o medo? Esse povo tem condição hoje psicológica de voltar para a rua ou o que falta para isso, pastor? Estamos vencendo o medo, o povo. Está vencendo. Isso não é de uma hora para outra. A notícia que eu te dou aqui é que no dia 21 de abril, em Copacabana, 10 horas da manhã, vamos ter uma outra manifestação gigante, igual aquela na Paulista. Então, isso aí, nós vamos quebrando o medo e conscientizando as pessoas do seu papel de cidadão, de se posicionar contra essas arbitrariedades vergonhosas que nós estamos assistindo. Pastor, 21 de abril, em Copacabana, é lugar e data marcada, conforme pronunciou aí o Silas Malafaia. Lembrando que quem organizou o evento da Paulista do dia 25 de janeiro também foi o Silas Malafaia. Então, a promessa aqui é de reunir ainda mais pessoas do que as pessoas que estiveram na Paulista. Lembrando que o Rio de Janeiro é reduto do Bolsonaro, ou seja, ali o Bolsonaro entrou para a política e conseguiu todos os seus votos e é um reduto do Bolsonaro, ou seja, há a possibilidade de uma mobilização, de uma manifestação grande. Se vai acontecer algo até lá para impedir que uma nova manifestação aconteça, não sabemos. Se o povo vai ter coragem, também não sabemos. O fato é que já tem data, já vão fazer novamente e parece que o intuito aqui é fazer quanto mais manifestações, melhor para, de certa forma, mandar até um recado para o sistema, segundo o que informou o próprio Silas Malafaia aí durante a entrevista que ele deu à rede Auriverde. Vamos lá, outra questão que nós precisamos discutir, segurança pública. Pois é, o Estadão está batendo muito em cima dessa tecla e está valendo a pena a gente fazer uma análise. Olha só que número assustador. Só para você ter uma noção, as empresas brasileiras estão gastando 1,7%, ou seja, quase 2% do PIB brasileiro, vai para se proteger da violência e o custo chega a 170 bilhões por ano. As empresas brasileiras, para se manter seguras da criminalidade, têm que gastar cerca de 170 bilhões por ano. E a criminalidade no Brasil vem aumentando durante a gestão petista. Insegurança pública, impactos econômicos. As empresas brasileiras gastam por ano cerca de 171 bilhões para tentar evitar episódios de violência, segundo uma compilação feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, divulgada no Atlas da Violência. O número equivale a 1,7% do PIB de 2022, o último ano com os dados completos disponíveis. Ou seja, essas informações podem dar garantia ou podemos argumentar a partir de então que estamos vivendo, a partir de então, um narco-estado? Ou seja, podemos dizer que nós, brasileiros,
temos que, além de lidar com tudo, temos que encarar que o crime organizado já faz parte do Estado brasileiro e o Estado brasileiro está conivente com essa criminalidade acontecendo cada vez mais forte? Será que as empresas brasileiras vão se sustentar? Será que o povo vai conseguir fazer com que a economia cresça, mesmo sabendo que o Brasil é um país tão violento? Porque a violência afasta investimento no país, investimento privado. Matéria do Poder 360. Investimento direto no Brasil tem pior fevereiro em 4 anos, ou seja, investimento privado. O povo está fugindo do Brasil porque viu que o Brasil é um país péssimo para se investir. Nós temos uma das piores bolsas de valores do mundo, e piorou e agravou muito depois do início da gestão petista. Investimento direto no país somou 5 bilhões em fevereiro. Esse foi o menor valor para o mês em 4 anos, ou seja, desde 2020, ano da pandemia. O primeiro ano da pandemia de Covid, o Banco Central divulgou o resultado nessa quinta-feira. Diferentemente da entrada de recursos estrangeiros na B3, Bolsa de Valores de São Paulo, o IDP mostra o saldo da entrada e saída de capital voltado a ganhos de longo prazo, como na área de negócios, empresas, aberturas de filiais, multinacionais e obras da infraestrutura. Ou seja, é tenso. Por quê? Porque o dinheiro está saindo do Brasil. E aí, qual é a consequência? Empresas fechando. Qual é a consequência? Desemprego. Qual é a consequência? Violência aumentando. Então, assim, é muito grave saber que até agora não teve um projeto econômico apresentado para o Brasil nesses 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses da gestão petista. Isso aí preocupa muito. Mas o Lula já está preocupado em se manter no poder e reeleição. E dessa vez, o alvo é o cristão, é o evangélico. De olho no eleitorado cristão, Lula faz discurso sobre Deus em Pernambuco. Pois é, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso repleto de referências a Deus, fé e milagres no município de Arco Verde, em Pernambuco, nessa quinta-feira. O chefe do executivo estava em uma inauguração para o acesso de água limpa no estado. Lula iniciou a fala com questionamentos. Vocês acreditam em Deus? Vocês acreditam em milagre? Em seguida, o presidente disse ser um milagre. A gente está vivendo hoje aqui. Ninguém acreditava na transposição do São Francisco, após contar da infância sem a possibilidade de água tratada na casa da família dele. E até o Lula participou aqui de uma, vamos dizer assim, uma fala também que repercutiu de forma até nem negativa, foi de forma estranha durante a sua fala. Ele falou que saiu do Nordeste, ainda pequeno, com falta de água, e volta 150 anos depois para poder lançar a transposição do Rio São Francisco. E aí o questionamento sobre a idade do Lula foi motivo de piada, né? Na internet, nos memes da internet. 150 anos, o Lula voltou depois? Pois é, quantos anos teria o Lula? Seria ele um vampiro sugador do sangue do brasileiro? Ou do dinheiro público do brasileiro? Pois é, tudo isso virou meme na internet e não sem razão, né? Por fim, mas não menos importante, um conflito que está surgindo agora dentro de uma das empresas mais emblemáticas do Brasil. Pois é, estamos falando da Petrobras. O que está acontecendo em relação à Petrobras? Prejuízos bilionários, interferência descarada do Lula, mas parece que o Lula está entrando em conflito com o Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras. O Jean Paul Prats é senador da República pelo PT e deixou o cargo e assumiu ali a presidência da Petrobras. Acontece que quando o Lula falou que não ia dividir os dividendos, né, dividir os lucros aos acionistas, a empresa chegou a perder 50 bilhões de reais num único dia. Pois é. E aí, o Lula, sendo o Lula, jogou a culpa tudo nas costas do coitado do Jean Paul Prats, que começou a ser fritado pela turma petista ali, falando que a culpa toda era do Jean Paul Prats, porque deixou vazar que o Lula tinha pedido para aquilo acontecer. Pois é. Acontece agora que pode ser que o Jean Paul Prats caia.
coluna do Estadão disse o seguinte: o Lula avalia transferir o Mercadante para a Petrobras e o Nelson Barbosa pode assumir o BNDES. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia transferir o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, para o comando da Petrobras. O nome do ex-ministro da Casa Civil circula fortemente dentro do Palácio do Planalto e do Ministério da Fazenda para substituir Jean Paul Prats, que vive um processo de fritura e pode ser demitido da presidência da estatal petrolífera a qualquer momento. Nesse desenho, o diretor do planejamento do BNDES, Nelson Barbosa, assumiria o Banco de Fomento. Lembrando que a lei Mercadante, você deve lembrar disso, né? Nós tínhamos a lei das estatais. A lei das estatais proibia que o Lula colocasse políticos para presidir as nossas estatais. Teriam que ser pessoas que não estavam envolvidas diretamente na política e pessoas com qualificação técnica. Eles, contando com a ajuda do Supremo Tribunal Federal, deram um jeitinho de mudar essa regra e o Mercadante conseguiu entrar no BNDES. E pode ser que agora o Mercadante seja transferido para a estatal para presidir a estatal. Pois é, o tempo, né, de ouro da Petrobras, a era de ouro da Petrobras, em que ela dava lucro, como nos últimos 4 anos, acho que isso aí ficou para a história, vai ficar só na lembrança, porque o que a gente consegue perceber hoje é prejuízo atrás de prejuízo, infelizmente. Tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Eu vejo vocês no próximo editorial. Amanhã de manhã a gente volta com mais conteúdo aqui direto para vocês. Fechado? Abraço e até lá.